Agora, eu temo ser honesto com vocês, porque eu acho que vem a parte mais difícil da análise agora, que é a análise de eficiência desse algoritmo. E eu sei que falar isso nessa hora acho que não é o jeito mais motivador para vocês, né? Mas deixa eu tentar, então, guiar vocês com um pouco de intuição sobre a eficiência desse algoritmo. Vamos primeiro entender... Ó, a gente fez isso aqui, né, para pensar no iterativo e tal, mas vamos analisar o recursivo. Eu acho que é mais simples. A análise funcionaria igual para o iterativo, mas vai ser mais simples falar do recursivo. Deixa eu só escrever direitinho aqui. É o MDC recursivo aqui. Recursivo, que recebe N e M mod N. Qual que é a dificuldade dessa análise? Em geral, as nossas análises, elas olham para algum índice, alguma coisa que está variando, e pensa, quando que isso aqui vai cair no caso base? Né? Principalmente no algoritmo recursivo. Só que aqui está variando de um jeito que não é óbvio para a gente. Porque eu estou pegando aqui o N, é o próprio N lá de cima, só que ele mudou de posição. E o M mod N é o resto da divisão. Eu não sei bem como que esse negócio diminui. Certo? Isso causa um pouco de confusão. Acabei de perceber que eu tinha trazido isso para vocês e me distraí. Era para manter vocês vivos, olha, vai ser conveniente. Podem ir passando, pode ir pegando aí e passando. Então vamos lá, para aguentar os minutos finais, hein? Era para ser no break, mas eu esqueci. Então é o seguinte, o que a gente vai fazer é explorar uma propriedade espertinha ali para mostrar que essa operação de resto aqui, de fato, reduz muito aquele valor. Não é óbvio, porque não é uma divisão por 2, não é subtrair, não... a gente imagina, a operação de resto deve diminuir, né? Mas ela não é óbvia. A gente vai mostrar que ela diminui e diminui bastante. E, de fato, eu acho bem elegante isso, tá? Eu acho que eu vou conseguir mostrar essa propriedade com um formalismo razoável, mas com uma figurinha que eu acho que ajuda bastante a nossa intuição. E é bem legal, assim, acho que esse é o passo central da análise aqui, e acho que vai ser bom pra gente. Então, vamos lá, eu quero saber o quanto que esse negócio diminui, né? Então, a propriedade que eu vou explorar aqui, tá? Não vai ser com M e N, a gente já vai aplicar lá depois, mas vai ser a seguinte propriedade, ó. Suponha que eu tenho aqui inteiros A e B, sendo que A é necessariamente maior ou igual a B, tá? Então A é maior ou igual a B, que por sua vez é maior do que 0. Então, estou aqui com dois inteiros nessa ordem aqui, o A sendo maior do que o B. E eu quero saber o que dá o A mod B, tá? O quanto que A mod B diminui. Vamos apelar para a figura que vai salvar a nossa pele aqui. Apesar de a princípio não ser óbvio quanto que A mod B diminui, a coisa fica mais clara quando a gente percebe que tem alguns casos de interesse. Tá? Imaginem aqui que o A é o meu rosa e o B é o verde. Tá? Então esse aqui é o A. Vamos pensar intuitivamente aqui, ó. Se o B for bem pequenininho, lembra que A mod B é o resto, né? Tipo, quando eu pego A mod B, o que eu estou fazendo é pega o A, tira do A tantas vezes o B quanto eu conseguir, o que sobrar é o A mod B, certo? Então concorda comigo que se o B for muito pequenininho, imagina que o B é 1, ele é muito pequenininho. Se o B for 1 e o A for inteiro, eu vou tirar tudo, né? Se ele não for 1, mas for bem pequeno, ainda assim eu vou tirar um monte de partes ali. Então vocês concordam que tem uma intuição que, olha, parece que isso diminui? Parece que vai diminuir bastante? Que o resto aqui vai diminuir bastante? Deixa eu formalizar essa intuição aqui, ó. Vou até apagar isso aqui um instante só para lembrar vocês de onde vem isso aqui, olha. Eu posso dizer que A pode ser escrito como K vezes B mais A mod B, né? Para quaisquer números inteiros isso eu posso ser verdade, né? Olha, esse aqui é o número o K é o número de B's que cabe dentro do A, e isso aqui é o que sobrou, né? Então,
A mod B é isso que eu estava falando. É o A menos um monte de vezes o B, tantas vezes quanto eu conseguir. Vamos analisar então primeiro o caso em que o B é pequenininho, em que o B em particular ele é menor do que metade do A. Então o primeiro caso que eu vou tratar aqui, primeiro caso, o B é menor do que A sobre 2. E a figura vai nos ajudar. Então tem o B aqui, tem o A aqui, e o B é menor do que o A sobre 2. Quer dizer, ele pode ser muito pequeno, ou, para a gente ver duas situações aqui, tanto faz, as duas vão dar algo que a gente quer, mas ou ele pode ser levemente menor do que a metade. De qualquer forma, aqui, por exemplo, a gente vê que cabem pelo menos 2 Bs dentro do A, né? Então, cabem esses dois, e o resto disso aqui vai ser essa coisinha aqui. Tá claro para vocês a intuição disso? Tudo bem? Lá em cima é ainda pior, né? Porque como o B é pequenininho, olha, vai caber num monte deles aqui dentro, né? Então o que muda é o K, né? Nesse caso K é 2, nesse caso K é grandão. Mas vai sobrar uma coisinha ali. O que é comum, né? Nos dois desenhos estão no mesmo caso, o B é menor do que A sobre 2. O que é comum nos dois é o seguinte: esse cara aqui que sobrou, ele pode ser maior ou igual a B? Se ele tivesse o tamanho maior do que B, o que eu teria feito? Teria pego mais um, né? Então, se eu parei, é porque não cabia mais um B lá. Então, nesse caso, olha que legal, no primeiro caso aqui, B é menor do que A sobre 2, a gente conclui que, vou escrever assim, né? Temos que A mod B é menor do que B, porque senão eu teria pego mais um B. Mas a gente está no caso em que B é menor do que A sobre 2. Então o resto é menor do que a metade do A. Quer dizer, quando eu faço a operação de resto, eu garanto que eu divido o A pelo menos pela metade. Porque lembra que para a gente analisar a eficiência do algoritmo, no fundo o que eu estou querendo saber é quão rápido isso aqui vai para zero. É isso que eu quero saber. E aqui a gente está mostrando que, olha, divisão por 2. A gente gosta quando aparece divisão por 2, né? Tudo bem? Só que isso foi só um caso. Isso foi o caso em que B é menor do que A sobre 2. Tem um outro caso, que é quando B é maior do que A sobre 2. Mas isso não vai ser um problema, tá? Porque eu vou ter um argumento complementar. Nesse argumento aqui, o que eu falei foi, olha, não pode ter sobrado nada maior do que B, porque senão eu teria pego um cara a mais. Então, com certeza, isso aqui é menor do que o B, e o B é menor do que A sobre 2, acabou. Aqui eu tenho um outro argumento. Esse é o meu A, e o meu B é maior do que A sobre 2. Então, o meu B tem que ser mais do que a metade. Portanto, o que sobra tem que ser o quê? Menos que a metade, né? No segundo caso, formalizando isso, né? Só para deixar mais bem organizado, vamos fazer a mesma coisa. Ó. Temos que A mod B é igual a continha que a gente tinha feito, só que eu sei que só cabia um B ali. E eu sei que pelo menos um B cabe, porque eu estou na hipótese que o B é menor. Então um B tem que caber. Se o B é maior do que A sobre 2, não vai caber 2. Então nesse caso, o resto é exatamente A menos B. Vai subtrair exatamente um cara. O K aqui é 1. Nesse caso, tá? Nesse segundo caso, que o B é maior do que A sobre 2. Então o resto é igual a A menos B. Só que se o B é maior do que A sobre 2, ó, multiplica os dois lados por menos 1. Isso aqui vai ficar que menos B é menor do que A sobre 2. Daí eu troco, né? Então, no lugar menos B, eu troco perdão, menor do que menos A, né? Daí vai ficar aqui, no lugar do menos B, vira menos A sobre 2. Isso aqui vai virar A sobre 2. Então, concluímos novamente que o resto aqui, A sobre 2, é menor do que A sobre 2. Então, nos dois casos, por motivos diferentes, eu acho legal essa prova porque os motivos são distintos, né? Quando o B é pequenininho, o que sobra não tem que ser menor ainda do que ele. Quando o B é grandão, o que sobra tem que ser o complemento de A menos B.
né? Mas o B é grandão, então tudo bem. Nos dois casos, o A cai pelo menos pela metade. Estamos bem? Essa demonstração, eu acho que eu não vou entrar em todos os detalhes técnicos com vocês, deixa só eu passar as ideias centrais aqui, porque a ideia pivotal é essa, tá? Quando eu faço esse passo aqui, né, esse passo aqui, né, de fazer o resto, M mod N, eu estou fazendo isso aqui ficar pelo menos metade do M, tá? Só que notem, é pelo menos metade do M, não metade do N, que era o parâmetro anterior. Tá? Então por isso que a análise acaba sendo um pouquinho mais chatinha. Eu vou só fazer um passo com vocês para vocês entenderem onde que isso vai dar. Mas eu vou deixar um tanto mais intuitivo para a gente. Ó. Deixa eu ver só um instante aqui como que a gente pode fazer isso. Então, a anotação auxiliar que eu vou colocar aqui é que eu tenho aqui MI e NI são os parâmetros na iésima chamada recursiva. Então imagina que eu tenho lá um MI, um certo MI, um certo NI, e daí eu vou fazer mais uma chamada recursiva. Vamos ver aqui na chamada recursiva o que acontece, né? O que acontece com... Quem que é o próximo valor do M? Quem que é o M I mais 1? Tá? O próximo... Quando eu falo M I mais 1, deixa eu colocar de um jeito que fica mais intuitivo para vocês. Assim, ó, esse é o primeiro termo, esse é o segundo termo, porque a ordem aqui importa, né? Porque vai importar quem vai em cada posição. Tá? Então, o que eu estou perguntando é quem é o primeiro termo da próxima chamada recursiva? Eu tinha o MI e o NI nessa chamada. Quem que é o primeiro termo da próxima? É o N da anterior. Ok? Notem, eu tinha recebido um M e um N aqui. Na próxima chamada, o primeiro termo é o N da anterior. Então, MI mais 1 vai ser NI. E quem que é o MI mais 1? Quem que é o segundo termo na próxima chamada recursiva? É o M mod N dos caras anteriores, é o resto dos anteriores. Então é o resto de MI mod NI. Tudo bem? Fica mais chatinho mesmo, porque o avanço não é a cada uma iteração, vai ser a cada duas, porque eles ficam trocando de posição, né? Quem era N vira primeiro termo, no lugar do segundo termo vira o resto, então eles vão fazer essa troca. Mas vamos só fazer mais um passo e a coisa deve clarificar. Então, ok, até aqui a gente veio. Se eu for olhar no M I mais 2, tá? Passado duas chamadas, quem que ele vai ser? Ele é o N da chamada anterior, né? Então o M de I mais 2 é o N do I mais 1, certo? Quem entra aqui é sempre o N da chamada anterior. Mas o N de I mais 1, perdão, é isso aqui. Então esse cara aqui é o MI mod NI. Deixa eu ver se eu não estou viajando, deixa eu ver se eu estou indo para o lugar certo, só um instante. Deixa eu fazer mais uma conta. Quem que vai ser o N I mais 2? O N I mais 2 é o M I mais 1 mod N mais 1. Isso, beleza. Tá quase lá, gente, prometo. Eu sei que é muito continho. Até eu me perco aqui, né? Olha só. O que eu estou fazendo aqui é só ir seguindo essa regrinha de quem muda para que posição. O negócio é que, olha, o MI mais 2 é o MI mais 1 mod N mais 1. Só que esse cara eu sei quem é. Esse cara é o N de duas chamadas atrás. Então, vou destacar aqui o importante, né? Isso aqui, junto com isso aqui, eles vão me dizer que N de I mais 2, no lugar do M mais 1, é NI mod de N mais 1. Só que acontece o seguinte, esse cara é menor do que isso aqui, tá? Porque ele avançando ali, ele está sempre diminuindo.
Não interessa quem ele sendo menor, vale a nossa propriedade. Quando eu pego um número, divido e faço o resto de alguém menor do que ele, esse cara tem que ser menor do que a metade do NI. Do mesmo jeito que aqui, o resto de A por B tem que ser menor do que a metade do A, o resto de NI por whatever tem que ser menor do que a metade do NI. Então, o NI mais 2, com certeza, por causa daquela propriedade, é menor do que o NI sobre 2. Tudo bem? Eu prometo que eu vou parar com as contas agora, só vou fechar com a intuição, tá? Então, preservem sua sanidade, a gente vai concluir isso aí. Vamos tentar de um jeito mais simples, ó. Se eu tivesse uma função mais limpa, que só tivesse um parâmetro, só tivesse o n, só um número, e a cada chamada recursiva o n fosse dividido por 2, quantas chamadas recursivas eu teria? Log de n, ou 1 mais log de n, né? Algo assim. O que eu acabei de mostrar para vocês é que a cada 2 chamadas recursivas, né, quando eu avanço 2 no futuro, o meu parâmetro dividiu pelo menos pela metade. O mesmo parâmetro. Eu tive que avançar 2 porque eles trocam de posição. Mas o negócio é, a cada 2 eu tenho esse mesmo efeito dos meus valores dividirem pela metade. Tudo bem? Então, intuitivamente, depois de no máximo 2 log de n operações, sendo n o menor, tá? Já estou supondo que o n é o mínimo para facilitar a minha vida. Se não for, a gente já tinha visto no exemplo que na primeira iteração eles trocam de posição, então tudo bem. Mas depois de no máximo 2 log de n operações, a gente finaliza. Tá? Dá para resolver recorrência, fazer a continha igual a gente fez outras vezes. Tá todo mundo cansado, até eu. Então acho que não vou fazer isso agora. Mas seria a mesma coisa, a gente resolveria uma recorrência, só que teria que ser pulando de 2 em 2. Então precisaria 2 log de n, ou 2 mais 2 log de n. O ponto é proporcional ao log de n chamadas recursivas, isso que finaliza. Tá? Então o nosso algoritmo anterior era da ordem de n, da ordem do menor dos elementos, vamos dizer que seja o n. A gente trocou umas ideias aqui e viu que dava para fazer até da ordem de raiz de n. Mas agora a gente conseguiu algo melhor ainda, usando a propriedade aqui do Euclides, que sabia algumas coisas, a gente consegue log de n. Tá bom? Então, de novo, só para mostrar como ideias recursivas permitem explorar propriedades não triviais ali e chegar em algoritmos bem interessantes. Porque notem, mesmo que a gente faça a eliminação da recursão caudal, que a gente viu que é simples de fazer, isso é um algoritmo iterativo, mas toda a lógica dele veio de uma ideia recursiva. É isso que eu quero que vocês peguem. Tudo bem, se no fim não precisar da recursão explícita, tudo bem, o algoritmo iterativo é mais limpo, né? Não usa pilha de execução, de boa. Mas o ponto é o raciocínio recursivo. Né? Eu acho que estamos praticamente finalizados por hoje, só me deixem conferir aqui e talvez dar de presente alguma lição de casa para vocês. Olha que divertido. Eu realmente vou respeitar o meu cansaço e o cansaço de vocês e não vou fechar aqui, mas assim como na outra aula tinha um finalzinho de Fibonacci, nessa aqui tinha um finalzinho falando do problema do máximo. Resolver o problema do máximo de modo recursivo, o máximo de um vetor, sabe? É muito mais simples do que qualquer uma dessas coisas que a gente viu. Tá? Então é praticamente um bom exercício para vocês. Tá? Fica como exercício darem uma olhada no final das notas de aula, dessa aula aqui que tem sobre máximo de divisor comum, eu vou colocar lá também essa questão do problema do máximo. É realmente muito mais simples, mas vale vocês verem. E isso tem um detalhe especial, assim, ó. Vai ter um exemplo, tá? Lá no final, na última página disso, vai ter um exemplo de uma função recursiva para resolver o problema do máximo, que faz uma escolha infeliz, que passa desapercebido. Para quem não está acostumado com recursão, passa desapercebido e fala, nossa, ela está correta, está perfeito. E ela fica extremamente ineficiente. É um erro que é fácil cometer, por isso que eu queria trazer para vocês. Ao mesmo tempo, como eu falei, vou respeitar o meu cansaço de vocês hoje, tá de boa. Mas deem uma olhada lá, tá? Como resolver o máximo usando recursão, e em particular essa função que parece que está tudo certo, mas ela fica extremamente ineficiente por uma escolha infeliz de projeto. Tá? Fica a sugestão para vocês. Fora isso, tá bom por hoje, gente. Boa semana. Valeu.